Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Inova Mac, movidos pela inovação. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Universo Mais, que começa agora, recheado de novidades para vocês, com convidados super especiais. No nosso quadro Apreendedorismo, a gente vai conversar com a Rosana Mendes, que tem uma marca de roupa com estampas africanas lindíssimas. A Sueli Gustavo, coordenadora da Fundesporte e ex-atleta olímpica. E também a Miss Araraquara 2023, Karen Souza, trazendo sua história de superação. E no quadro Universo dos Artistas, o querido ator e rapper André Ramiro. Não saia daí que o programa está só começando. Quando a gente pensa em uma Miss, vai para além de uma faixa, de uma coroa. Receber o título é levar uma causa social muito maior para quem ganha. Eu estou aqui ao lado dessa musa que ganhou o título de Miss Araraquara 2023. Seja muito bem-vinda, Karen. Conta pra gente qual é a sensação de você ser a Miss 2023. Olá a todos. Muito boa tarde, muito obrigada. A sensação é de um sonho sendo realizado. Essa é a sensação que eu estou tendo. E conta pra gente, você sempre teve esse sonho desde a infância ou foi acontecendo ao longo da tua vida? Então, eu costumo dizer que tem pessoas que já nascem com o dom. Eu sempre sonhei em ser modelo e em ser Miss, mas eu nunca tive acesso por conta das minhas condições. Certo. E aí, como que surgiu a oportunidade de você participar do evento aqui na cidade e se tornar a Miss Araraquara? Então, foi logo após da morte das minhas duas irmãs. Em outubro de 2022, eu perdi duas irmãs, vítima de feminicídio. E eu caí numa depressão profunda, porque eu era muito apegada com as minhas irmãs. E para sair dessa depressão, eu tive uma ideia que eu tinha que fazer alguma coisa por mim. Porque, aliás, as minhas irmãs se foram, mas eu fiquei. Eu tenho 2 filhos, tenho uma mãe que precisa de mim, então eu tive que buscar forças. E foi aí que eu comecei a procurar na internet sobre o Miss Araraquara. É algo com um propósito maior, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, gente. A história dela é para ficar, assim, muito impactada. A Karen, com apenas 26 anos, tem uma história de vida, de 2 vidas, assim, é impressionante como ela é forte e como você inspira, Karen. E, assim, eu me sinto muito emocionada de tê-la aqui para compartilhar essa história, porque ela passou bocados e está aqui para compartilhar agora momentos de alegria, momentos de vitória, mas ela comentou que também teve a perda do pai, não foi? Sim, o meu pai se matou quando eu era criança, deixando a minha mãe com 3 filhos, né? Minha mãe, guerreira, cuidou da gente sozinha. E é isso. Foi muito difícil pra gente. A gente fomos morar em um barraco de madeira, de madeirite, porque a gente não tinha mais condições de ficar no local onde meu pai se matou. E aí que fomos morar no extremo leste de São Paulo. No barraco de madeira. Minha vida não foi tão fácil, né? Mas eu nunca desisti dos meus sonhos. Eu sempre sonhei em ser modelo. E mostra isso, né? Que vai para além do que a vida te coloca. Na verdade, é sobre o que a gente faz com que a vida nos coloca, porque são imprevisibilidades que a gente não tem como, né? Não tem como ter controle. Mas saindo um pouco dessa história que é bem densa da sua, eu me sinto muito feliz de tê-la aqui para compartilhar esse momento de alegria, de você ter vencido o concurso e poder compartilhar um pouco. Você raspou a cabeça e assumiu isso também como homenagem a mulheres que hoje você tem um projeto muito interessante para ajudar mulheres com câncer, é isso? Isso mesmo. Eu perdi as minhas 2 avós com câncer, né, vítima dessa doença. Perdi mais entes da minha família também, vítima dessa doença. Minha mãe
superou a leucemia e a minha irmã está passando por tratamento do câncer no útero. Uau. Então, por isso que eu quis representar essas mulheres. E também porque o evento já tem, né, o chá de vida, onde mulheres fazem tratamento do câncer. Então, também eu queria representar essas mulheres, que são exemplo de força. E muitas dessas mulheres, quando perdem o cabelo, perdem também um pouco da autoestima. Então, eu quero dizer para elas que o cabelo é só a moldura. O quadro valioso é você, mulher. Ai, que linda! É sobre isso. Exatamente isso que agora eu ia te perguntar. Que vai para além de uma coroa, de uma faixa, mas essa representatividade que você tem na cidade e toda a região, no Brasil, porque vai chegar aí no universo, enfim. O que você se propõe a fazer como uma ação para contribuir? Então, eu tenho vários planos em mente, né? Eu pretendo ajudar muito a Associação Chá de Vida. Pretendo fazer vaquinhas virtuais para estar ajudando mais essas mulheres em proporcionar perucas, né, várias outras coisas, para que elas tenham aonde, sabe? Dignidade. Isso, e aonde também expressar o que elas sentem. Porque, assim, eu não sei qual é a dor que elas sentem. Mas, para mim, para ser uma Miss, a gente tem que ter empatia, primeiramente. Saber se colocar e sentir a dor do próximo. Então, eu quero fazer muito por essa causa das mulheres com câncer. E muito mais também por outras causas que eu estou pensando. E você é mãe, é isso, Karen? Isso, sou mãe de 2 filhos, graças a Deus. Meus filhos me ajudam muito. Te apoiam? Me apoiam. Tenho um filho de 11 anos, tenho uma filha de 5 aninhos que se espelha muito em mim. E vale muito a pena ser mãe. Você acha que a possibilidade de você ter entrado no concurso foi um resgate da sua depressão? É claro que falar sobre uma situação pessoal dolorosa, você já falou várias aqui, eu tenho certeza que você passou por um processo aí na sua trajetória bem doloroso, mas hoje, como é que você se vê? Quem era a Karen de antes e de hoje? Quais são as perspectivas para você dentro dessas possibilidades futuras? Eu costumo dizer que o Miss Araraquara me trouxe sorriso de volta. A alegria de viver, porque infelizmente eu não estava mais com essa alegria, né? E é um modo de eu me expressar, porque para mim a moda é uma arte. Então, eu conseguindo me expressar, me ajudou muito a sair da depressão que eu estava. Quero agradecer a minha coordenadoria, Corina Viena, que me ajudou muito nesse momento de depressão. Muitas vezes, quando eu precisava chorar, foi o braço dela que eu corri, que me acolheu, porque infelizmente eu não tenho a minha mãe aqui, né, em Araraquara. Minha mãe também foi vítima desse feminicida, mas graças a Deus ela superou, né? E assim, ela levou um tiro, então ela não pôde estar aqui no evento. Então a Corina, ela foi um grande exemplo maternal para mim. Ela é uma mãe que você tem aqui. Isso, é minha mãe araraquarense. Eu vou falar para vocês sobre uma lição que a Karen vai falar pra gente. Karen, quando você se mudou para cá, qual foi o trabalho digno, inclusive, qual foi o trabalho que você teve para você sustentar teus filhos e sobreviver? Coletora de materiais recicláveis. Eu saía com um carrinho de geladeira no Parque São Paulo. Muita gente me conhece. Pegando reciclagens, materiais recicláveis, para poder vender no ferro velho e ter o sustento meu e dos meus filhos. É sobre isso, gente. Não é sobre o que a vida faz com a gente. É como que a gente dá a volta por cima e se coloca como vitoriosa. E você é uma vitoriosa. Porque a dor, ela sempre vai existir. Mas a gente que tem que escolher a vencer. Então, eu escolhi vencer porque eu mereço. Eu mereço ser feliz. Então, a gente tem que nos dar essa oportunidade. Qual é a mensagem que você dá para jovens, mulheres que queiram realizar o seu sonho e que muitas vezes estão ali passando também dificuldades e não conseguem enxergar a luz no fim do túnel? Não desista. Não desista dos seus sonhos. A vida não é fácil para ninguém.
Mas se Deus mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua história. Que linda. Eu queria demais agradecer a sua presença. Obrigada por compartilhar a sua história. Muito obrigada. Que eu sei que quando toca na ferida dói. E obrigada, porque a tua história vai inspirar a vida de muitas pessoas. Sim, gratidão. muito obrigada a vocês. Parabéns pela sua força. Você é uma fortaleza, mulher. Muito obrigada. Agora a gente vai bater um papo delicioso com essa mulher poderosíssima, Roseli. Ela que tem um currículo de deixar de queixo caído, gente. Seja muito bem-vinda, Roseli. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Gente, ela que é presidente da Fundesporte, tem um currículo imenso no basquete. Conta um pouco pra gente sua trajetória, Roseli. É um prazer estar aqui com vocês. O basquete entrou na minha vida muito cedo, né? Eu, com 12 anos, comecei a praticar basquete, né? Eu sou daqui de Araraquara, do bairro do Melhado. E a minha irmã jogava basquete, minha irmã Ivone. Nós somos uma família grande, 7 mulheres. E eu ia acompanhar minha irmã, né, aos treinamentos. E teve um dia que faltou uma atleta, o Nofre Held, foi um professor de basquete aqui muito conhecido em Araraquara. E ele dava o treino e ele me chamou para ajudar no treinamento porque faltou essa atleta. Ele viu que eu tinha talento e aí depois desse dia eu nunca mais parei. Comecei a treinar com essas atletas que minha irmã fazia parte. E aí fui embora, né? Treinei. Fui participar de um campeonato em Jundiaí, onde eu fui convidada para ir para Piracicaba. Quer dizer que o incentivo que começou foi a tua irmã que te levou no esporte? Sim, é minha irmã Ivone. Hoje, minha irmã é professora de educação física, já aposentada, né? Então, a primeira pessoa que me apresentou mesmo o esporte, minha família é uma família de esportistas, mas a primeira pessoa foi a Ivone, eu acompanhando ela aos treinamentos, aí o basquete entrou na minha vida e aí até hoje. E como que foi essa virada de chave para você falar, a partir de agora eu quero viver do esporte? Olha, demorou, sabe? Porque eu, como eu falei, eu nasci aqui em Araraquara, no Melhado, uma garota muito tímida, né? Não passava nem na minha cabeça um dia sair da minha casa tão cedo. Das 7 mulheres, eu sou a mais nova, né? Uma das mais novas, tem só uma irmã, a Rosimeira, é mais nova do que eu. Então, assim, eu era muito tímida, falava muito pouco. E quando eu recebi esse convite para ir morar fora, eu fiquei com muito medo no começo, mas depois eu quis. E aí só caiu a minha ficha e eu falei que não, eu vou viver disso. Quando eu cheguei lá em Piracicaba, né? Era um time da Universidade Metodista de Piracicaba. Então ali já estavam grandes jogadoras que eu via pela televisão. Quantos anos você tinha? Eu tinha 12 anos, tá? Então eu via a Paula jogando na televisão, eu via a Marta, eu via a Vânia. E lá elas estavam, já faziam parte desse time. E aí quando eu cheguei lá, que aí a minha ficha caiu mesmo, que eu tinha sido convidada, era um clube que, um exemplo, como se fosse um Corinthians, onde vinha meninas do país todo para fazer teste, e eu já cheguei lá como convidada, então eu não fui lá para fazer um teste, né? E aí sim que eu vi que realmente eu tinha talento, né? Porque o diretor veio até aqui para me convidar, então assim, aí eu vi que era isso que eu queria. Como é que ficou o coraçãozinho da mãe? Minha mãe foi uma pessoa que, assim, eu falo muito da minha mãe quando eu dou palestras, porque minha mãe foi a pessoa que mais me incentivou, né? Então, assim, todas as medalhas, tudo que eu conquistei, tem muito da minha mãe, por isso que eu falo que os pais são muito importantes na vida dos filhos, de realmente incentivarem, né? A minha mãe era uma pessoa muito simples, uma mulher muito querida lá no bairro do Melhado, né? Dona Maria, alguns chamavam ela de Dona Benedita Maria. Então, ela chamava de Dona Maria, Dona Dita. E a minha mãe, na simplicidade dela, ela, quando eu ligava, né? Naquela época não era nem agora celular, era orelhão, eu ligava para casa. E eu sempre esperava a minha mãe falar para mim, volta para casa, né? Porque eu sentia muita falta, né? Imagina uma menina de 12 anos saindo do aconchego do seu lar para ir morar numa república com meninas de várias culturas, né? Com outra educação, com outros costumes. Então, assim, eu sentia muita falta da minha casa, né? Do aconchego do meu lar. Minhas irmãs me tratavam como irmã mais nova, né? Então, assim... E minha mãe nunca falou para mim, volta, né? Eu chorava bastante, ela sempre me falava, olha, é a oportunidade da sua vida, muitas meninas queriam ter a oportunidade que você está tendo, se você não aproveitar, outra menina vai aproveitar. E com isso eu fui persistindo,
né? Então eu falo que a minha mãe foi a minha maior incentivadora, e não que meu pai não tenha sido, né? Mas meu pai já via uma ótica diferente e minha mãe foi a pessoa que mais me incentivou. Então, assim, eu devo muito, né, da carreira que eu construí a toda a minha família, meu pai inclusive, mas em especial a minha mãe. Sua mãe. Sem modéstia, agora fala pra gente todos esses títulos maravilhosos que você já conquistou, então, Roseli. E os principais títulos, né, que eu conquistei com a geração de ouro, que a gente fala que é a geração dos anos 90, né, onde jogavam Paula, a Hortência, a Marta, a Janete, Ellen, a Adriana, a Ruth. Nós fomos campeãs pan-americanas em 91 em Havana, em Cuba. Né, que todo mundo, é uma imagem que ficou gravada na mente de todo mundo, que o Fidel Castro estava lá no jogo, assistiu o jogo, e depois ele desce na quadra, né, pergunta para Paula e Hortência o número delas, brinca que não vai dar a medalha, porque a gente foi campeão dentro de Cuba, né, e foi um jogo que elas se destacaram muito, né, então assim, eu tive a oportunidade e o privilégio de fazer parte dessa geração. Então a gente foi campeão pan-americano, depois foi campeão mundial na Austrália em 94 e vice-campeã olímpica em Atlanta, né? Esses são os principais títulos que levaram o Brasil a ser reconhecido internacionalmente. Mas é lógico que a gente tem campeões de clubes, né? Eu joguei em muitos clubes aqui no Brasil, né? Joguei também sul-americanos, pan-americanos, Copa América. Então, assim, a gente fala os principais porque foi o que deu notoriedade internacional, mas, assim, a minha vida toda foi uma vida de muitas conquistas. Eu resumo de muita luta, muito trabalho, mas também uma vida de muitas conquistas, muita história para contar, né? Então, eu acredito que o esporte ele tem esse poder de transformar a vida das pessoas, né? E de educar. Eu sempre falo isso, que o esporte ele transforma e ele educa, que é para a vida, né? A gente aprende ali dentro das 4 linhas, mas você leva para sua vida toda. Você teve maior parte da sua vida também de uma forma muito itinerante, né? Viajando grande parte do mundo. E a gente estava conversando aqui nos bastidores o quanto o esporte te proporcionou possibilidades de você conhecer pessoas de várias partes do mundo, culturas, costumes bem diferentes, né? Como é que foi essa experiência para você? Olha, para mim foi muito gratificante. Eu não imaginava que o esporte poderia me levar tão longe, né? Então, assim, eu conheço muitos países devido ao esporte. Tive a oportunidade de morar na Espanha, tive a oportunidade de morar em Portugal, morar na Suécia. Meu filho estudou na Espanha, né? Então ele teve a oportunidade de conhecer mesmo outra cultura, né? Ter laços, amigos, aprendeu a falar espanhol. Em Portugal já é mais fácil, mas o Felipe também esteve comigo. Na Suécia não, porque é muito frio, era só um pouco tempo. Mas assim, eu tive a oportunidade de conhecer vários países no mundo, né? Itália, Japão, Tasmânia, que a gente estava conversando, contando para vocês, de ter conhecido o bichinho da Tasmânia, né? O demônio da Tasmânia. Então, assim, eu vejo que o esporte assim, me abriu portas para conhecer um mundo que eu jamais conheceria se eu não estivesse no esporte, né? Então, assim, quando eu vejo os países, né, em matérias, eu fico encantada porque eu falo, nossa, eu já fui lá, né, onde o esporte me levou, né? Então, assim, além de tudo, né, de educar, do ambiente que eu vivi com o esporte, o esporte também me levou a conhecer outros países, outras culturas, conhecer pessoas que eu levo para minha vida até hoje. A gente estava comentando aqui nos bastidores, inclusive antes, o quanto o esporte ele tem esse poder muito forte de transformar, de levar responsabilidade, disciplina, respeito, lidar com frustração. Como é que foi isso para você? Você ter vivenciado isso, né? E poder também passar isso pro teu filho. Hoje, ela estava falando do Felipe, ele que mora lá nos Estados Unidos hoje, e ter aprendido isso na prática com você, porque ele vivenciou. Como é que é? Eu acho, assim, muito importante, como eu falei,
eu vi muito incentivo que a minha mãe me deu, né? E o Felipe também foi muito incentivado. Eu sou casada com um ex-atleta de futebol, Mauro, meu marido chama Mauro, também jogou futebol. Então o Felipe nasceu num ambiente de esportistas, né? E a gente sempre incentivou muito ele a jogar, não só o basquete e o futebol, mas qualquer esporte, porque a gente acredita no esporte como um meio de educação. Então o Felipe foi muito incentivado, né? Ele jogou futebol e depois ele mudou para o basquete. E eu acredito que ele conseguiu aprender os princípios que o esporte nos ensina, né? Então, assim, a gente aprende a lidar com as frustrações, com a derrota, né? Não só as vitórias, eu acho que as derrotas ensinam muito pra gente, né? A gente só quer ganhar, né? Mas a vida é assim, né? A vida, ela tem altos e baixos, uma hora você ganha, uma hora você perde, e respeitar o limite do outro. O esporte de competitivo e o esporte coletivo, ele mostra para você que você não faz nada sozinho. Você sempre tem que ter, as pessoas que estão ao seu lado tem que estar bem para que vocês consigam vencer. Se eu estiver bem e a minha companheira não estiver bem, eu não vou ganhar nada. Então, eu acho que esse espírito de coletividade, né, de trabalho de equipe, de responsabilidade, saber respeitar o limite do outro, isso aí tudo a gente aprende com o esporte. Então, eu falo que mesmo que o Felipe não se tornou um grande jogador, não foi um jogador com os títulos que eu tenho, eu sei que o esporte influenciou muito na vida dele e até hoje ele segue isso, porque ele vivenciou isso muito de perto, né? Foi jogador de basquete e eu acredito que o esporte é isso, ele ensina que mesmo que não seja um jogador de alto rendimento, de alto nível, as pessoas conseguem levar para a vida, né? Tem a questão da qualidade de vida, que a gente não pode esquecer, que o esporte de rendimento, ele foge um pouco disso, mas as pessoas que fazem esporte, elas querem sempre que os filhos façam também, porque sabem do benefício que tem, né? Então, eu vejo que o Felipe vivenciou muito isso. Hoje, ele tem um filho, o Lendon, né, meu neto, tem 4 anos, e a gente incentiva que o Lendon também tenha as experiências que a gente teve, né? Para que ele também tenha uma perspectiva de vida diferente, né? Que se ele não for um atleta de seleção, mas que ele possa pelo menos vivenciar tudo que a gente vivenciou através do esporte. E leva mesmo isso para a vida. E em relação a tudo que você viveu, você estava falando sobre a vida ser exatamente uma roda gigante, né? Uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo. Qual foi o maior desafio pessoal que você enfrentou ao longo desses anos na estrada? Eu acho que o maior desafio foi a questão da gravidez, né? Eu engravidei, eu tinha 19 para 20 anos, era jovem e eu estava no auge da minha carreira. Então, assim, foi um desafio muito grande. Muitas pessoas achavam que eu não jogaria mais. E eu falo que uma mulher, quando ela engravida, ela tem um filho, ela vira uma leoa, né? E acho que isso foi... E acho que isso foi o que aconteceu comigo, né? Então, assim, você pode ver que no mundo do esporte agora a gente tem uma lei, né, federal que os clubes são obrigados a manter as jogadoras que têm filhos, que estão grávidas, mas antes isso não tinha. Então, assim, o meu clube que eu jogava me abraçou, né? Eles mantiveram todos os meus rendimentos, mas assim, o meio do esporte não estava acostumado com isso. Então, assim, eu fui muito criticada, eu sofri bastante, mas eu virei uma leoa. E depois que o Felipe nasceu, que vieram esses principais títulos. Então, assim, eu consegui voltar para a seleção brasileira, né? Eu tive um parto normal aqui em Araraquara, eu quis ter meu filho aqui em Araraquara. Eu morava em Piracicaba nessa época. E aí, então, acho que foi o grande desafio, porque foi um divisor de águas na minha carreira, né? A Roseli, que não era mãe, e depois a Roseli mãe e atleta de alto rendimento. Então, eu consegui voltar para a seleção brasileira e consegui os meus principais títulos, foi nesse período, né? Então, assim, o Felipe... eu falo para ele que ele não foi planejado, mas ele foi muito amado, né, por mim e pelo pai. E aí minha carreira mudou totalmente. Então, eu acho que foi um grande desafio, né, a maternidade, mas também me ajudou nesse processo aí de virar, porque eu falo que a maternidade faz com que a gente amadureça em 9 meses, né?
E isso daí fez muito bem para mim e eu consegui depois voltar à seleção, que isso era muito difícil, e conseguir esses principais títulos. Despertou um poder muito maior em você. Muito maior, né? muito maior, um poder que às vezes a gente não sabe que a gente tem, né? E a maternidade traz isso para a mulher. Aproveitando para falar em maternidade, qual o recado que você dá para mulheres, para os pais de modo geral, não somente para as mães, mas para os pais de modo geral, responsáveis, e para os jovens hoje em dia dessa nova geração, a importância do praticar esporte? Eu acho que os pais, a responsabilidade é muito grande. Eu acho que do incentivo, né? Eu acho que os pais têm que incentivar os filhos em todas as áreas, em todos os momentos. Mas o esporte, eu acho que, como a gente já falou aqui, eu acredito que o esporte tem um meio de transformar e de educar. Né? Então, eu acho que o esporte ele auxilia os pais na educação dos filhos. Então, acho que tem que ter um incentivo dos pais. Né? A gente sabe que as crianças às vezes têm preguiça, às vezes elas não querem levantar, elas querem dormir um pouquinho mais. Mas o celular, eu acho que os pais têm esse papel fundamental, né, de incentivar os filhos a praticarem esportes. Se ele vai virar um grande jogador, a gente não sabe, mas dá a oportunidade dele vivenciar experiências no esporte. E eu não falo só um esporte, não, só futebol. Vivenciar vários esportes para ver o que ele gosta, né? E depois os pais acompanharem essa criança. Eu acho que o incentivo dos pais é fundamental, como eu já falei, minha mãe teve um papel fundamental, né? A gente não pode passar a responsabilidade só para os governos, para os municípios. Acho que cada um cabe a sua responsabilidade. E os pais é que tem que incentivar os filhos ir lá, inscrever, mostrar qual o esporte que o filho quer, né? Às vezes também não pode ser o esporte que o pai quer, a criança tem que também ter esse poder de decisão. Mas é fundamental. Acho que hoje a gente está vivendo num mundo que a gente está vendo que as gerações elas vão mudando, né? As gerações de hoje elas estão muito ligadas, conectadas à internet. Não é a mesma coisa que eu vivi na minha infância. Então eu tive uma infância muito saudável no bairro lá do Melhado. Eu brincava na rua, eu subia em árvore, eu deitava na chuva, na água da chuva. E hoje a gente não vê isso, né? Então, assim, hoje eu chego lá no bairro, eu vejo que, assim, não tem mais criança na rua. As crianças estão tudo dentro de casa e conectadas com o mundo todo, né? Mas elas não têm aquela experiência de pular uma corda, né? De brincar na rua com as crianças. E isso aí traz um prejuízo para as gerações. A gente tem comentado que hoje os profissionais de educação física, professor de educação física, primeiro ele tem que ensinar as crianças a correrem, né, a pular uma corda, para depois ensinar o princípio da modalidade. Porque a geração mudou, já a geração não sai mais de casa, ela não brinca, ela não sobe numa árvore. Movimentar o corpo. Isso, né? Então assim, o esporte traz muito benefício, não só para as crianças, mas para adultos, para idosos, né? A gente está vendo que o Brasil, eu estava lendo uma pesquisa que o Brasil está envelhecendo muito rápido, né? Então, a gente vai ter cada vez mais idosos e hoje a gente tem uma população idosa que ela pratica muito esporte, porque a gente sabe do benefício que tem. Então, eu acho que é uma responsabilidade de todos nós, né, incentivarmos as pessoas a praticar esporte. Com certeza. E você incentiva e inspira outras pessoas. Queria agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Obrigada por compartilhar um pouco mais da sua história, sua trajetória. E é isso, gente. Muito obrigada. É um prazer e pratiquem esporte, que esporte é muito importante para a vida de todos nós. Para quem gosta de tecnologia e inovação, a gente fala sobre Novamac. Vamos lá conferir. A Novamac é uma empresa desenvolvida com foco em inovação e qualidade, disponibilizando produtos com a melhor tecnologia e qualidade do mercado. Procuramos desenvolver produtos práticos e fáceis de serem manuseados. A Novamac é uma empresa líder na fabricação de máquinas elétricas para algodão doce, profissionais e industriais, sendo a empresa referência de qualidade e inovação nesse segmento. Com equipamentos de última geração, constante investimento em tecnologia, setores de engenharia e qualidade e utilizando apenas de profissionais qualificados, a Novamac disponibiliza ao mercado os melhores equipamentos profissionais e industriais para alimentação dentro do mais alto rigor de qualidade. Alta capacidade de produção, pronto para atender qualquer demanda do mercado.
A Inovamac oferece aos seus clientes as melhores máquinas elétricas para algodão doce, fritadeiras elétricas, pipoqueiras elétricas, chapeiras, crepeiras, grills para churrasqueiras e muito mais. Com uma equipe de pós-venda altamente treinada e voltada a oferecer ao cliente a melhor experiência possível, a Inovamac segue com o propósito de oferecer inovação, produtos de fácil manuseio e satisfação total dos seus clientes. Ampla rede de assistência técnica em todo o país, além de suporte técnico exclusivo via chat e WhatsApp. Veja em inovamac.com.br o que temos de melhor para você. Inovamac, movidos pela inovação. É isso aí, gente. Daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta e o nosso quadro de hoje é Apreendedorismo, a nossa convidada lindíssima, ela que vai falar sobre toda a história. Rosana Mendes, conta pra gente como que você montou essa marca linda. Gente, dá um look só nesse modelito dela, como ela tá linda. Eu já falei que eu quero um desse pra mim. Então, obrigada pelo elogio do meu look. Sempre quando as pessoas... É um orgulho, assim, a pessoa fala, ai, que roupa linda, eu falo, então, eu que fiz, né? E tiro um cartão da bolsa. Mas então, aí tem uma marca de roupa, o nome é Nzinga. A marca fundada em 2016, sou carioca. Ai, gente, que delícia, a gente estava aqui lembrando do Rio de Janeiro. Né, você já morou lá e eu tô aqui há 3 anos só. Então, a marca foi fundada lá em 2016, eu com uma super amiga, assim, minha irmã de alma, que hoje em dia mora em Angola. E em 2016 a gente teve um insight, uma ideia, assim, uma inquietação, que eu falo, de criar uma marca com tecidos africanos, porque como ela tem dupla nacionalidade, o pai dela é angolano, ela sempre viajava para Angola. Uhum. E ela me apresentou os tecidos, mostrava que ela ganhava de parentes lá. E eu, que incrível, a gente trabalhava juntos, assim, a gente era amiga. Eu falava, por que a gente não faz roupa para a gente com esse tecido? A gente tem tias costureiras, vem de família costureiras, né? A gente já comprava roupa pensando em ajustar, em customizar, já tinha isso desde criança. E as estampas são bem coloridas, né? Assim, bem divertidas. É muito diferente da estampa que a gente encontra aqui. Apesar do Brasil ser um país colorido, pessoas que usam estampa Rio de Janeiro, então tem muitas marcas coloridas, é uma estampa diferente. A padronagem, as misturas de cores, sabe? Não tem medo de misturar cores, assim. A África tem essa riqueza criativa, né? Então, aí ela me apresentou esse tecido lá em 2016, a gente inquieta. E aí eu já trabalhava, antes quando eu a conheci, eu trabalhava no audiovisual, já por bastidores, fazendo a parte de beleza. E ela estudava comunicação. E aí a gente já tinha circulava em meios alternativos. Então a gente dava pra gente usar, né, aquelas roupas no nosso dia a dia, pro trabalho e tudo mais. Eu falei, por que a gente não faz roupa pra gente com esse tecido? Vamos produzir. Aí começou a ideia, a gente fazendo roupa pra gente, as pessoas vendo. De onde que é o tecido, de onde que é a roupa, a gente via que as pessoas se identificavam, a gente dava muito em meios de pessoas pretas, né? Nossas áreas de trabalho era muito com as pessoas se identificavam com aquele tecido, perguntavam de onde é a curiosidade. Uhum. Em 2016 a gente pegou muito, 2015, 2016, muito boom da representatividade, da transição capilar. Mas como que foi isso? Vocês já tinham feito curso ou foi autodidata mesmo? Não, a gente, como eu falei, a gente vem de família de costureira, então a gente foi assim, a gente viu aqueles tecidos, vamos produzir pra gente. Tia, faz esse vestido aqui, pegava a revista, faz esse vestido pra mim, faz vestido com esse tecido, com um pouquinho tecido. E aí as pessoas começaram a ver a nossa volta, mas era assim, pegou o tecido, nossas tias cortavam, fazia e acabou. Só pra gente, sabia o nosso corpo. E aí ela viajou, logo em seguida ela viajou, ela falou, vou trazer uma mala de tecido, vamos montar uma marca, vamos produzir? Eu, vamos, então vamos. Eu já sabia, como atuava no cenário do audiovisual, na questão de moda e tudo mais, eu vi uma precariedade na questão estava no boom da representatividade importa, transição capilar, mas eu sentia muito que era muito uma representatividade comercial. Então, as pessoas estavam lá, tinha pensado toda uma coleção e tinha uma menina, uma beleza negra, para estampar a coleção, mas não foi pensado no corpo dela, sabe? Não era cores que valorizava o tom de pele, colorismo das peles negras. E aí a gente criou essa marca muito na ideia de trazer os tecidos, esse resgate ancestral com as cores, com as estampas de tecido, e de pensar uma marca que fosse toda com a base de pessoas pretas. Então não era só representatividade comercial. A gente pensa em toda a pessoa preta, toda a cadeia de produção. Toda a característica. Então toda a cadeia. As costureiras são negras, modelista, modelagem foi pensada em biotipo de corpos, né? Seguir o padrão europeu não dá. Então, hoje em dia, depois com o tempo de aprendizado também, né, que foi muita dificuldade nesse caminho, o tecido é 100% algodão, é um tecido plano.
Essa foi também uma coisa que a gente começou... Ih, é tanta história! É um tecido que a gente, até quando a gente foi pensar no biotipo de corpo das pessoas negras, que a marca por mais que hoje em dia tenha pluralidade, é consumida por todos e todas, é uma marca que foi fundada e pensada na beleza da mulher negra. Então, a gente tinha que pensar muito nisso, no caimento do corpo, do quadril, em valorizar todo esse biotipo, né? E uma coisa que a gente estava comentando aqui nos bastidores, o tecido é lindíssimo, mas ela estava falando, não tem elasticidade. E aí tem umas técnicas, estratégias que você utiliza para seguir o biotipo do corpo, né? Isso. E aí, quando a gente começou a marca, lá em 2016, foi assim, a gente fez pra gente, todo mundo começou a gostar, ela viajou, trouxe uma quantidade boa de tecido, aí a gente pegou umas modelagens básicas e fez um PMG e um GG, que a gente continua fazendo até hoje, um de cada tamanho, até para ser uma semi-exclusividade. A gente tirou foto em primas, amigas, botou no Facebook, nem era bom de Instagram, botou no Facebook e vendeu. E só que a gente se deu de frente, assim, com... Como é que a gente faz um tecido que é 100% algodão? Todos os tecidos africanos é 100% algodão, é uma característica do tecido, né? De ser 100% na trama do algodão, não tem poliéster, não tem elasticidade. Como a gente fazer esse caimento, conseguir ser mais amplo, né? Num 36 e pro 36, 38, que a gente sabe que a modelagem hoje em dia no Brasil, os tecidos usados, tem quase sempre teor de elasticidade. Então, esse foi o primeiro desafio. Aí começou a colocar elástico, fazer peças. A maioria das peças tem elástico na cintura, nas costas, ou peças que amarra, que tem, ou túnicas, que na ideia não Esse dela tá maravilhoso, gente, com essa frente única aqui, assim, ó. Ah, obrigada. Vou te trazer uma mala para você não... Ah, eu quero! Para você escolher um look. E aí a gente foi nesse caminho, assim, tanto eu quanto a minha sócia, né, a gente nunca fez faculdade de moda. A gente acabou, durante o processo, eu fiz um curso de modelagem. Gente, maravilhoso. Vou fazer só uma observação com o que ela falou agora. O objetivo do quadro é justamente falar sobre isso. É sobre os desafios. Ela falou agora que ela não fez faculdade de moda. É sobre isso. Como que foi para você entrar no mercado sem ter estudado moda e você ter se infiltrado no mercado? Coragem. Coragem e eu acho que também tem uma coisa que eu acho que a mulher carioca, não sei, a mulher periférica, o empreendedorismo está no sangue, assim, e aí a gente tem coragem para tocar. Quando eu olho hoje a marca já há 6 anos, assim, a gente teve um período assim de pausa, até por conta da pandemia, mas hoje quando eu olho o começo, eu falei, gente, a gente teve coragem de com 15 metros de tecido, 3 amigas, primas, uma amiga que estava fazendo curso de fotografia. A nossa tia que fez... eu faço para vocês. Não faço mais produção grande, mas uma pouca coisa faço. A gente lançou no Facebook, precificou sem ter nenhum curso base de precificação, sabe? No chute. Eu acho que isso daqui vai ser 99. E botou e vendeu. Foi tudo intuitivo. Foi tudo intuitivo. E as pessoas à nossa volta, por acreditar e quando a gente estava no momento de atender essa dor da representação estética, né? As pessoas estavam muito naquele boom da representatividade por estética, os cabelos, roupas. A gente deu um match, sabe? Porque foi a nossa coragem, a proximidade, né? De trazer os tecidos africanos, de conseguir viajar para lá e trazer. E as pessoas à nossa volta, sabe, acreditar e consumir. E aí, olhando a trajetória hoje, o quanto evoluiu. Tem modelagem que é a mesma modelagem desde o começo, mas ela foi totalmente repaginada, né, que são peças coringas. Mas aquela coragem foi o essencial para o começo, porque sem nenhuma formação em moda, só com uma costureira, só com primas que modelaram, que nem eram modelos, aconteceu. E, Rosana, qual foi o maior desafio que você teve, o desafio pessoal mais forte que você enfrentou nesse processo? Eu acho que eu enfrento até hoje, né? Acho que todo mundo que empreende... No Brasil é um país muito difícil de empreender, ainda mais quando você empreende sem recursos, né? A gente não chegou, tinha dinheiro, montou uma confecção, pagou todo mundo, terceirizou e foi. A gente não desistir. Porque vai ter momentos que você vai falar... Na pandemia, por exemplo, estava muito difícil conseguir aviamentos, conseguir tecido chegar, né? Como eu falei, acabou o trânsito de aviões, né? Aeroportos fechados, ainda mais em África. Então, conseguir continuar tocando o negócio. E aí subiu muito o preço das coisas. Então, a gente conseguir fazer... Um dos pilares da nossa marca é ser acessível. Quando a gente fala de pessoas pretas, a gente sabe que no Brasil classe tem cor, então a gente sempre tenta pensar em acessibilidade na marca. Assim. E como manter isso
Sabe, tem hora que você fala, nossa, aí a gente vê agora grandes pessoas comprando de fora, né, porque as pessoas não pensam mais em se tem trabalho escravo, de onde que chegou, sabe, movimentar a economia local, então tudo isso a gente fala, nossa, eu tô nadando, e vem uma correnteza, assim, você vai... Respira e pensa. Porque não é linear, né? É um processo que vai ter momento que você vai estar ali, vai ter momento que você vai despencar, mas você tem que ter persistência para dar continuidade no teu projeto, no teu sonho. É uma coisa que você sempre sonhou ou aconteceu? Assim, você despertou em você num outro momento de vida? Eu acho que empreender é uma coisa de mim, assim, minha mãe fala que desde pequenininha eu fazia coisas e vendia, sabe? Pulseirinha no colégio, tudo mais. E dois pilares que eu acho que estava em mim, assim, que está, é empreender e trabalhar com beleza. Né? Porque quando eu trabalhava no audiovisual, eu trabalhava com maquiagem e penteado. Então, com a parte toda de beleza, né? Então, e aí eu fui muito direcionada voltando para a beleza negra. Passei por transição capilar também junto com o processo de início de marca. Então, eu acho que esses dois pilares, assim, empreender e estudar, valorizar a beleza negra, e mais feminino, né? Porque a marca, apesar de ter algumas coleções de cápsulas que é infantil, foi masculina, é focada muito na beleza da mulher negra. Então, acho que isso me move. Você fala sobre a tua roupa, tem muita característica, as cores para a beleza negra. Mas o público procura também, outras pessoas brancas procuram também, como eu, por exemplo, fiquei apaixonada. Tem procura também? É uma coisa que a gente, quando eu falo sempre a gente, é porque começou, né, com a minha sócia, que hoje mora em Angola. Um dia só eu que toco a marca do Brasil, porque a gente viu que com a distância ia ficar um pouco difícil. Eu consegui receber tecido de Angola, mas por outras fontes, né, de São Paulo capital. Então, quando a gente começou, a gente teve uma mentora e a gente falou isso. Olha, a nossa ideia é trazer o protagonismo negro para a moda, não só na área comercial, então de toda essa cadeia de produção. Aí ela falou assim, tá bom, mas vocês vão vender também para uma pluralidade? A gente falou, sim, mas a gente quer a base da marca, dar emprego e trazer essa potência e olhar da moda por dentro. Mas a vida toda a gente consumiu moda europeia e eram brancos fazendo. Sabe? Então é tipo virar a chave. Então é uma marca toda pensada e voltada por negros, mas que é admirada e vista por... Mas lógico, a gente sempre... Uma coisa que a gente usa muito nas redes sociais, a gente sempre vai reforçar a história do tecido, o porquê do uso do turbante, sabe? Porque sempre tem essa da apropriação cultural, né? Sim. Mas a gente sempre no nosso pilar tá trazer o porquê. Não é só porque é uma estampa bonita com um amarelo e um azul. Por quê? O contexto tem muitas que tem estampas ali que têm significado, estampas que muito tempo foi usada como uma linguagem de comunicação. As mulheres eram silenciadas, não podiam se comunicar. Então, quando a mulher estava vestindo aquele tecido, aquela estampa, ela estava comunicando alguma coisa. É verdade, a roupa comunica. Comunica. Comunica tanto em modelagem, quanto em África, comunica a estampa, a cor. A gente solta direto, assim... posts informativos de que aquele tecido você está comprando, mas você sabe que ele significa aquilo. Ele tem significação religiosa, tem significado mulheres na puberdade que usa, era a realeza do Ghana, a gente sempre informa. Então, por mais que ela muito consumida no Rio, vendia muito para turista. A gente sempre tem as tags que informam de onde o tecido vem, o que significa, porque trazendo realmente essa informação. E não só a estética, né? Aí que vira apropriação. Com certeza, você tá usando porque tem todo um contexto por detrás. E qual que é a frase que você deixaria para as pessoas que querem empreender, quer ter o próprio negócio? Acho que não dá para resumir só em uma frase, né? Empreender, como eu falei antes, demanda muita coragem. E uma coisa que você vai conseguir te deixar motivado e tudo mais se seu empreendedorismo tem propósito além só do lucro financeiro. Porque por muitos momentos você não vai nem lucrar. Você vai ter capital de giro para reinvestir. Mas se ele tem propósito, faz com amor, até no consumir as pessoas vão entender, sabe? Vão consumir. Você vai agregar muito mais valor àquilo que você faz. Se você faz com amor, com propósito, não só... Quando a gente começou, a gente demorou, acho que... A gente dividia, né? Porque ainda era dividido. A gente demorou talvez 8 meses, quase um ano para começar a ver lucro. Entendeu? Mas só de ver as pessoas vestindo, todo mundo consumindo, adorando, a gente vê mulheres falando, nossa, eu nem usava estampa, usava só preto, e eu me acendia, olha o amarelo, como fica incrível minha, a gente percebe que aquela pessoa queria ficar apagada. Mas quando ela vestia um tecido que teve um resgate ancestral, a autoestima que o dali já apagava. É isso aí.
Eu queria agradecer demais, Rosana. Muito sucesso para você, cada vez mais sucesso. Obrigada pela sua participação, por contribuir contando a sua história de vida. E é isso, agora a gente está indo para o intervalo comercial e antes a gente está aqui, pode, né? Você é linda, magra, mas você também pode comer um docinho. Vamos comer esses docinhos deliciosos. Quem resiste, né? Daqui da panificadora Vale do Sol, que deixou pra gente esse bolo de churros, bolo de chocolate, esse pão de metro. Então, daqui a pouquinho a gente está de volta e vamos nos deliciar. Estamos de volta e quando a gente pensa em festa, comemoração e celebração, a gente pensa em encontrar tudo lá, na Vila Copos. Vamos lá conferir. Os primeiros balões da história têm origem com os povos astecas e eram feitos com vísceras de vários animais. Já os primeiros balões de borracha foram feitos em 1824 por Michael Faraday, em um experimento com o hidrogênio. Hoje em dia, esses balões vão muito além das tradicionais bexigas de quando a gente era pequena. Eles viraram balões, viraram bubbles e deixam as nossas festas cada vez mais lindas, como artigos de luxo. Estamos aqui na Vila Copos e vamos te mostrar diversas variedades, tanto de balões como de acessórios, para você enfeitar a sua festa com essas belezuras. Aqui você encontra também acessórios para enfeitar a sua festa com os balões, inclusive as bombas para enchê-los. É só colocar a sua criatividade para jogo. Os balões são sim protagonistas da decoração de qualquer festa, seja ela mais simples ou mais luxuosa. Vila Copos, sua vida é uma festa. A vida é uma festa. E agora é o momento mais esperado, a gente vai bater um papo no quadro Universo dos Artistas com ele, o André Ramiro. No nosso quadro dos artistas, o nosso convidado de hoje, o nosso querido ator e rapper André Ramiro. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada, Ramiro. Eu que agradeço, Blau. Quanto tempo, né? A gente não se encontra, quanto tempo a gente não se vê. Quanto tempo. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui, um prazer estar com você. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no coração e vamos nessa. Vamos, muito obrigada. E conta pra gente então, você que é rapper também, pra quem não conhece o seu trabalho, que eu vi vários vídeos interessantíssimos na internet. Você começou como rapper então, antes de atuar? Ah, sim, total. A cultura hip hop foi minha primeira escola, né? Foi onde eu comecei a me expressar artisticamente. Isso foi mais ou menos ali finalzinho de 2002 para 2003. Então, quando as coisas aconteceram para mim como ator, né, eu já estava ali às vias de gravar meu primeiro disco. Depois de uma boa trajetória nas competições de rima, né, nas batalhas de MC, que é o que a gente chama. A Batalha do Real era o nome dessa batalha que eu participava, que era uma batalha produzida por uma crew, né, que a gente chama aqui crew, que é a Brutal Crew, aqui no Rio de Janeiro, que é uma galera assim que é pioneira, né, das batalhas de MC no Brasil e da cultura hip hop aqui no Rio de Janeiro. Que legal. E suas composições, você usa delas como uma crítica social para falar justamente sobre suas indignações, que são tantas que a gente tem aqui para ressaltar, né? Bom, é o rap, né? Nós MCs, né, nós somos cronistas, né, das ruas, né, das favelas. São cronistas da sociedade a partir de uma perspectiva de gueto, a partir de uma perspectiva black, perspectiva do homem preto, do homem periférico, não só do homem, né, obviamente, das mulheres também. Né? Hoje em dia a gente tem um crescente assim, já há bastante tempo assim, de um protagonismo das mulheres pretas, né, no hip hop nacional. Bom, todos os números e todas as notícias estão aí na internet, nas mídias sociais para todo mundo ver. O MC, o mestre de cerimônia, de uma maneira geral, ele é um cronista. Ele é um cronista e não sei se tem muita regra nesse lugar, né? Óbvio que o hip hop ele é um instrumento de protesto também, né, social. Sim. Ele tem essa função social. Aliás, aqui no Brasil ele começou muito forte nesse lugar de ferramenta e protesto social, mas ele pode ser também para falar de amor, pode ser para falar das belezas da vida, expor sentimentos, né?
e principalmente transformar limões em limonadas, né? Transformar o cotidiano em poesia, né? Seja lá de que maneira for, né? Por isso que a tradução da palavra rap, da sigla rap, é ritmo e poesia, né? Sim. E você que tem essa representatividade muito forte, você acha que no Brasil tem um espaço interessante para justamente os rappers? As ferramentas das mídias sociais, a internet, ela possibilitou muita coisa, né? Porque na minha época, a gente vivia o hip hop e a rua de uma maneira que talvez eu sinta até um pouco de saudade, de uma maneira mais romântica, né? A gente queria realmente mudar o mundo e as condições eram outras. É que não tinha tanta polarização, né? Não tinha tanta polarização, não tinha essa potência da globalização da internet, né, que trouxe muita coisa boa também, que aproxima a gente também, assim, de pessoas inclusive de outros países. Não tinham essas plataformas onde você tem uma renda, né, mesmo que mínima, a partir do seu trabalho, né, da sua música, da sua arte, e não tinham tantas mídias sociais como tem hoje, né, onde nessas mídias sociais você, fazendo um trabalho intensivo e com muito afinco, você consegue conquistar o seu próprio público, ter o seu próprio público. Com né? certeza. Talvez não seja diferente para o programa, para o seu programa aqui. Independente da projeção que ele tenha, né, o objetivo é você ter o seu público, o público que se identifique com você, com as coisas que você aborda, com os temas que você aborda, com os convidados, né, que você traz e um programa em si. Né? Então, eu acho que a internet ela trouxe essa possibilidade. Né? Ela trouxe essa possibilidade de você ter o seu próprio público. Né? A partir daí também a gente começa a entender um pouco de impulsionamento, do quanto você tem que investir nisso, porque é uma realidade também, né? De como você investir. Principalmente, assim, eu vejo que a partir das mídias sociais, da internet, eu vejo também, eu acompanho já há um tempo a ascensão, vamos dizer assim, do homem comum, né? Hoje em dia não são só os artistas que têm poder de mídia. Eu acho que entrou num lugar um pouco também dessa roda da fortuna. Qualquer um pode se tornar... Todo mundo tem o mesmo espaço, né? Qualquer um pode se tornar famoso, qualquer um pode, em algum momento, estourar na internet, e não necessariamente por um trabalho artístico, mas através da sua persona, da sua personalidade. É verdade. Né? Eu acho isso interessante. Por um lado, né, óbvio que tem prós e contras, né, que vem sendo discutido já há bastante tempo, inclusive leis nesse lugar, né, mas eu acho interessante. Tem um lado muito interessante, muito potente nesse lugar. André, falar de André Ramiro, sem lembrar, obviamente, do filme Tropa de Elite, que tem um marco aqui, né? Um filme que é extremamente conhecido e aplaudido. Como que foi para você a tua construção do personagem Matias? Como é que foi o convite para você fazer parte desse filme? Eu trabalhava na portaria de um cinema, num shopping em São Conrado. Eu já trabalhava lá há 5 anos, então eu vivia nesse limiar entre a arte e um trabalho convencional, como o trabalho da maioria, né? Eu sentia aquela sede de fazer arte, então, assim, era trabalhar na portaria de um cinema durante o dia de domingo a domingo, uma folga por semana, e geralmente depois do trabalho ir para Lapa para participar das batalhas, me expressar artisticamente, encontrar meus amigos ali da época, que a gente se identificava, né? Foi um grande encontro, né? Então, eu trabalhava nessa portaria do cinema já há um tempo, né? Recebi o bilhete das pessoas e tudo mais. Depois que acabava a sessão, eu ia lá, então tinha que fazer uma breve limpeza na sala, né? Tirar os potes de pipoca, latas de refrigerante para a próxima sessão. Então, a coisa aconteceu meio que nessa época, né, Glau? Que bacana. Aconteceu... então eu tinha acabado de ter meu primeiro filho. Meu filho mais velho nasceu, eu tinha 25 anos, e eu já estava há um tempo ali na cultura, né, me desenvolvendo. A cultura hip hop, assim, ela foi a grande responsável para tudo que aconteceu na minha vida, assim. Eu sou muito grato e falo com muita honra e orgulho, assim, do quanto
a cultura hip hop me deu um propósito e me deu novas perspectivas de vida, sabe? Inclusive para tudo que eu faço hoje, né? Inclusive para meu trabalho como ator. De uma maneira que tudo que eu aprendi lá, de uma maneira assim, muito fluida e natural, depois de um tempo é que eu fui entender assim, que talvez o universo, né, ele já estivesse ali vibrando nesse lugar onde eu tivesse um grande aprendizado ali que me deixasse minimamente preparado para receber tudo que eu recebi depois, sabe? Então a coisa aconteceu meio que dessa forma. Tudo tem um propósito, né? O porquê que você se preparou ali, emocionalmente, inclusive, porque eu acredito que isso tenha te preparado muito também para você enfrentar o papel. Como é que foi o processo da criação do personagem mesmo? Você fez preparação de elenco com a Fátima Toledo, não foi? Fiz preparação, sim, com a Fátima Toledo. Foram 3 meses de preparação para cada filme, porque foi o Tropa de Elite 1, o Tropa de Elite 2... Então foi um processo muito intenso, assim, de treinamento com a Polícia Militar, um processo muito intenso de preparação para as cenas e para as relações dessas personagens, né, que levavam essa história. Foram 3 meses de preparação para cada filme. Né? Fora também as relações, né, que você acaba criando com o elenco também. É importante também a gente, né, você conhecer minimamente o elenco com quem você vai atuar. Sim. Olhar no olho, rodas de conversas. Qual foi o seu desafio pessoal que você enfrentou desenvolvendo esse personagem? Foi um desafio pessoal de um cara que foi criado numa favela. Eu sou cria de uma favela aqui no Rio de Janeiro. Eu sou cria da Vila Kennedy, é um bairro adjacente de Bangu. Sou cria da favela da Metral. De repente, esse filme me colocou no universo onde eu comecei a ficar muito próximo e comecei a ter acesso a determinadas coisas, assim, a esse universo da Polícia Militar. E o que eu cresci vendo a Polícia Militar fazendo na comunidade, por exemplo, na favela onde eu cresci, não era uma boa referência, né? Quem é morador de favela, quem é cria de favela sabe do que eu estou falando. O morador, ele vive nesse limiar onde, além de trabalhar para ter seu sustento e procurar viver em paz, então ele vive nesse limiar onde ele tem que lidar com o tráfico de drogas e como a Polícia Militar é ostensiva dentro das favelas. Né? Então o meu desafio, no final das contas, foi, espera aí, olha onde eu tô, né? Foi de realmente filtrar dentro de mim que aquilo ali era um trabalho e que eu estava tendo acesso a determinadas informações e de que eu tinha que separar de alguma forma, né, o que eu vi, o sentimento que eu tinha pela polícia, ou a maneira como eu enxergava a polícia, para enxergar o ser humano debaixo da farda e poder ter uma relação saudável, né, nesse processo desse filme. Então, você acabou lidando com uma realidade que você não imaginou que fosse dessa forma. Não sei se eu não imaginei que era dessa forma, né? Era um trabalho artístico, né, Glau? Então ele te possibilita conhecer pessoas, né, de inúmeros universos, né? A realidade, na verdade, eu conhecia bastante, né? Mas o interessante nisso tudo foi poder conhecer o ser humano policial por debaixo da farda, poder observar algumas coisas, poder entender alguns padrões de comportamento, poder conversar com essas pessoas, né, olho no olho, sem nenhum milímetro, sem nenhuma defesa, porque na favela você não consegue isso, né? Né? É difícil. Na favela você não consegue isso, né? Eles estão ali trabalhando, né? O desafio talvez inicial tenha sido esse, né, vamos ali conhecer as pessoas sem colocar nenhum preconceito à frente dessas relações aqui, porque eu também preciso conhecer essas pessoas, eu preciso aprender com eles, né, para tudo que eu vou fazer nesse filme. Enfim, e tem pessoas que eu tenho contato até hoje, assim, policiais que eu tenho contato até hoje, o próprio Rodrigo Pimentel, né, entre outros também, assim, e foi muito gratificante. Né, conheci policiais também, policiais realmente assim honestos, realmente assim acreditam na polícia como uma ferramenta de transformação, mas que também são bloqueados pelo sistema,
E foi um belíssimo trabalho, aclamado aí pelo público. Esse filme realmente faz parte da história, independente da geração, né? Já tem, o que, acho que uns 16 anos, mais ou menos, de filme. E eu acredito que ainda as pessoas chorem na rua e ainda perguntem sobre isso, né? Sobre o Matias. Ah, sim, com certeza, né? Foi o meu trabalho mais marcante. Você vê, né, Glau? Eu tô indo pro meu... Eu tenho, entre séries e filmes, né? Um espetáculo ou outro, novelas e tal. Mas de filmes mesmo, assim, falando de cinema, acho que eu tenho uns 30 aí na minha carreira. Uau! E a maioria já conhece o Tropa, só conhece o Tropa. Sim. Né? Porque é muito marcante, foi realmente um marco na minha carreira e eu sou muito grato, porque eu vejo tantos atores com mais tempo de carreira até que eu, que ainda estão em busca daquele, né, daquela personagem ainda que vão consagrá-los e ainda não conquistaram isso, né? Assim, a carreira de ator não é uma carreira tão simples, não é uma carreira fácil, né? É uma carreira também muito gratificante, óbvio, né? Me traz muitas coisas boas, mas tem seus desafios como qualquer outra carreira, como qualquer outra profissão, né? Com certeza. Então eu sou muito grato, assim, por ser reconhecido. Esse trabalho até hoje, assim, me rende muitas coisas, né? Eu me tornei conhecido através desse trabalho, mudou a minha vida, mudou minha perspectiva de vida, né? São 17 anos de carreira a partir dele, e não só por ele, né? Claro, claro. Mas vejo que foi um pontapé inicial para tudo para tudo que eu vivo hoje, né? E o filme Tração? Fala pra gente. Um filme filmado durante a pandemia. O André Luiz Camargo, um amigo e diretor que eu conheci em um filme independente que a gente estava fazendo há um tempo atrás, nos conhecemos lá, e ao longo do tempo ele se tornou diretor e o Tração é um dos primeiros filmes dele. E ele me convidou para fazer esse filme. Ele já foi piloto profissional de motocross, participava de competições durante muitos anos, e ele queria fazer um filme sobre esse universo. E é verdade que esse filme foi filmado durante a pandemia? Como é que foi isso? Bom, o Tração ele foi filmado durante a pandemia, né? Recebi o convite do André Luiz Camargo, eu o conheci trabalhando com ele como ator em um filme, nos tornamos amigos e o André se tornou diretor e foi piloto de motocross durante muitos anos, né, competidor profissional e tudo mais, e me fez o convite para fazer esse filme. Então a gente não tinha a menor noção de que o mundo ia viver uma pandemia, então o convite veio lá para de 2018 para 2019, em 2020 a gente já estava se articulando para filmar, então surgiu a pandemia e não tinha como voltar atrás, porque já estava tudo articulado para a gente filmar em 2020. E nesse processo foram 2 anos de filmagem, onde todo mundo entrou na parceria nesse filme, né? Um projeto que a gente acreditou e ele trouxe inúmeros desafios, né? E não tem efeitos especiais, é isso mesmo? Não, um filme sem grandes orçamentos, né? Mas com apoios, né? Da Honda, por exemplo. Eu falo isso, Ramiro, porque tem o efeito ficou tão incrível que tá todo mundo falando que por não ter tido efeitos especiais, são pessoas que literalmente se jogaram ali. Ah, sim, né? A gente se jogou, né? Assim, obviamente que tivemos dublês e tudo mais, mas eu tive mesmo que pilotar as motos em boa parte das cenas. Foi um processo, foi um filme desafiador, né? Porque a pandemia, ela dificultou muito o processo de filmagem, além do fato de que para a gente filmar algumas cenas a gente tinha que acompanhar alguns campeonatos de motocross pelo país, né? Esse tempo de filmagem, né, era um tempo também um pouco espaçado, mas foi um desafio também gostoso. A gente tem boas lembranças e boas memórias para viver. Ai, que legal. Desse filme para guardar, sabe? E ganhei bons amigos também nesse processo todo aí com esse filme. Que ótimo. Conta pra gente uma situação inusitada, divertida que tenha acontecido, das pessoas te reconhecerem. Eu vi alguma coisa que você falou no Danilo Gentili, que teve uma situação bem inusitada, por sinal, de te reconhecerem dentro de um banheiro. Como foi isso, André? Meu Deus do céu, é engraçado isso, né? A gente fala as coisas, a gente não... Às vezes não imagina que vai repercutir tanto assim, né? E esse lance do banheiro foi um lance muito doido. Eu tava para fazer um show numa boate nessa época e o cara simplesmente, eu tava ali, né, sentado no trono, e o cara simplesmente botou a cabeça para ver se era eu mesmo. Então, ai, que desagradável. Um negócio muito invasivo, né? Assim, né? Fora também, sei lá, você tá fazendo xixi
As situações, assim, são muito loucas e geralmente no banheiro, quando você encontra pessoas, assim, elas te pegam de surpresa, né? Uma pessoa, às vezes, você tá fazendo xixi e vem dar um tapa, às vezes, assim, te cumprimentar e você se mija todo. É um negócio muito doido. Né? Eu imagino. Mas faz parte, a gente, com bom humor né, com bom humor e paciência, a gente lidar com tudo de uma maneira saudável. É, muito legal. Obrigada demais, então, Ramiro, por compartilhar um pouco mais sobre sua trajetória. Obrigada pelo seu tempo e é isso, gratidão. Ô, meu amor, obrigado. Foi mais rápido do que eu imaginei, que pena, né? Seria bom a gente ficar um pouquinho mais aqui. Adorei te reencontrar aqui com você no seu programa. Uma honra, Glau. Obrigado, viu? Obrigada. Em breve eu estarei aí no Rio, a gente faz um ao vivo, tá bom? A gente combina com essa paisagem maravilhosa aí, a gente faz. Combinado. Você é de casa. Tá bom? Beijo grande. Obrigada, querido. Beijo, minha querida. Fica com Tchau, Deus. tchau. Obrigado. Bom demais, né? Pena que o nosso programa vai chegando ao fim. Semana que vem tem mais, às 21 horas, aqui nesse mesmo local. Nesse lugar lindo que eu já me sinto em casa, aqui na Casa Garcia. E você que ainda não segue as nossas redes sociais, vai lá, Programa Universo Mais, que todos os dias a gente posta novidade para vocês acompanharem. Então, um beijo e até semana que vem. Universo Mais. Apoio Cultural. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Inova Mac. Movidos pela inovação.